Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, mas muito importante de ser falado, que é o suicídio. Eu preparei aqui alguns slides para a gente tornar essa palestra um pouco mais dinâmica, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá, suicídio, uma pandemia silenciosa. Eu acho que a maioria de vocês já sabe que no mês de setembro há uma campanha de prevenção ao suicídio chamado Setembro Amarelo. E a ideia nossa aqui hoje é fazer uma conversa simples sobre o suicídio para que a gente possa auxiliar nessa campanha, auxiliar na prevenção a esse ato que é o suicídio. Então, nós vamos falar um pouco sobre os dados relacionados ao suicídio no Brasil, no mundo, e vamos falar um pouco também da perspectiva espírita, o que acontece com o suicídio, com o suicida após a morte, e nas suas encarnações subsequentes. E, por fim, como nós poderemos auxiliar, como nós poderemos atuar na prevenção ao suicídio. Bom, o suicídio, eu falo que é uma pandemia silenciosa, porque é um problema de saúde pública muito grave, ocorre no mundo inteiro, mas pouco se fala a respeito dele, né? Porque o tema ainda é considerado um tabu. Agora, se a gente está querendo prevenir suicídio, nós precisamos falar dele, porque não há como atuar na prevenção sem ter informação a respeito do assunto. Então, é preciso sim falar do suicídio, mesmo que ele seja ainda um tabu, mas lógico, falar da forma correta, porque senão pode se configurar o fenômeno do mimetismo, que já aconteceu muito no passado, que é aquela situação em que a pessoa escuta uma notícia sobre suicídio, que envolve os métodos de suicídio, que envolve enaltecer o suicida, e aquilo acaba se configurando como uma sugestão. Então, o que a gente não pode fazer é isso, é falar dessa forma. A mídia tem que tratar, mas tratar com foco nos fatores de risco, nas estratégias de prevenção, nos casos em que houve um tratamento e que deu certo, então é nisso que a gente tem que falar, ok? Uma informação muito importante que vem da Organização Mundial da Saúde é que 90% dos suicídios, eles têm como ser evitados. Mas para a gente conseguir evitar, é preciso falar, porque a gente tem que entender quais são os fatores de risco, a gente tem que entender a forma como a gente deve agir se uma pessoa está perto da gente querendo cometer suicídio. Então, é importante que a gente saiba que tem solução, e é por isso que a gente fala sobre o assunto de maneira responsável. Vamos falar um pouco sobre os dados de suicídio no mundo. A gente tem que, por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio. Isso equivale a uma taxa de uma pessoa a cada 40 segundos morrendo por suicídio. E também a gente tem essa taxa de uma tentativa a cada 3 segundos. Uma tentativa é algo que não foi letal, mas que a pessoa teve a intenção. 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. E a Organização Mundial da Saúde, ela estima que essas taxas, que já são elevadíssimas, elas tendem a dobrar até 2030. E há que se considerar também que tem muita subnotificação nessas taxas, porque muitos suicídios são tidos como acidentes, e não há essa cultura de se investigar a causa da morte de uma pessoa que desencarnou assim bruscamente. Então, provavelmente esse número de 800 mil por ano, ele é bem maior. Bom, e no Brasil? No Brasil a situação não é boa. Nós temos uma taxa de 11 mil mortes por suicídio a cada ano, o que equivale a um suicídio a cada 45 minutos. Né? O Brasil é o 8º país no mundo em número de suicídios. Então, a gente tem que estar bastante alerta em relação a esse tema, porque é um problema de saúde pública e que tem uma gravidade muito grande no Brasil.
E ainda por cima, aqui nós temos uma situação que é o aumento muito grande do suicídio entre jovens, principalmente entre 15 e 29 anos, sendo que o suicídio ela é a segunda principal causa de morte entre jovens nessa faixa etária. E a gente que é espírita sabe o quão grave é o cometimento de um suicídio por um jovem, porque ele tem muito fluido vital. E quanto mais fluido vital a pessoa tem, mais graves são as consequências dela ter desencarnado antes do tempo. E nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Bom, e será que a pandemia do coronavírus está impactando nesses números que já são muito elevados? A gente ainda não tem estatísticas, números oficiais que tratem dos impactos da pandemia em termos de aumento do número de óbitos por suicídio. Mas o que a gente sabe é que a pandemia tem piorado bastante a saúde mental das pessoas. Isso todo mundo vê, está vendo o tempo todo com as pessoas em sua volta, até mesmo nós, né, os espíritas que temos conhecimento, a gente também está tendo mais angústia, mais ansiedade, porque é uma situação muito difícil mesmo. Então, o que a gente pode falar é que aumentou a depressão, aumentou a ansiedade e aumentou e muito o consumo de álcool pelas pessoas, tá? Isso tudo pode predispor ao suicídio. E, além disso, houve agravamento de alguns fatores de risco, como, por exemplo, o isolamento, que foi necessário, né, as medidas de proteção ao coronavírus, elas fizeram com que as pessoas tivessem que se isolar, e isso traz aquele sentimento de solidão, de desesperança, e são fatores de risco para o suicídio. Além disso, a gente observou com o fechamento das instituições que houve uma redução de acesso ao suporte comunitário, religioso e espiritual. Então, as igrejas fecharam, os centros espíritas fecharam, que foi uma porta que dificultava, né, as pessoas a trabalhar nesses problemas mentais. Muita dificuldade de acesso ao tratamento em saúde mental. Por quê? Porque foi privilegiado o tratamento da Covid-19 em detrimento de outras doenças. Então, quem estava tratando saúde mental teve um prejuízo na pandemia. Sem contar estressores financeiros, ou seja, perda do emprego. Nós sabemos que o Brasil tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é um fator de risco. E também o aumento da violência doméstica. E como as pessoas ficaram muito tempo dentro das suas casas, convivendo, invariavelmente a violência doméstica aumentou. Então, esses fatores que foram agravados pela pandemia do coronavírus são fatores de risco para a pandemia do suicídio. Então, nós temos que ficar muito atentos às consequências que estão acontecendo ou que ainda poderão advir. Agora, quando a gente fala de prevenção, a gente precisa entender quais são os fatores de risco para o suicídio, que são os fatores que predispõem a pessoa ao suicídio. Os especialistas no assunto, eles sempre falam que o suicídio ele não é um fenômeno de uma causa única. Ele é um fenômeno complexo e que envolve vários fatores ao mesmo tempo. O que acontece é que existe um fator que é a gota d'água, que é aquele fator preponderante que faz com que a pessoa tome a iniciativa do suicídio. Mas não é aquele fator sozinho, ele vem acompanhado de vários outros vários outros fatores que também são de risco para o suicídio. Então, identificar esses fatores é importante para que a gente identifique previamente a pessoa que tem uma tendência a querer recorrer ao suicídio. E identificando isso previamente, a gente tem como orientar e encaminhar essa pessoa para o tratamento. Então, vamos lá, fatores que são de risco para o suicídio. Infância sem assistência, ou seja, aquela criança que cresceu numa família totalmente desestruturada, sem a presença da mãe, sem a presença do pai, muitas vezes ela foi abusada, então isso é um fator de risco. Ausência de amigos, quando a pessoa não tem aquelas pessoas que ela pode contar,
ela não tem uma rede social expressiva, isso é um fator de risco. A ausência de fé, ou seja, quando a pessoa não tem religião, ela não acredita numa força superior, ela é muito materialista, então isso também é um fator de risco. Exclusão social, ou seja, quando a pessoa passa por alguma situação em que ela se sente excluída, ela é discriminada, ela sofre preconceitos, então podem ser todo tipo de preconceito, pode ser bullying na escola, pode ser preconceito por causa da cor, por causa da opção sexual, por causa, enfim, são inúmeros fatores, né, que a pessoa se sente excluída, e isso acaba contribuindo muito para que ela recorra ao suicídio. Outro fator importante, apesar da gente ter essa preocupação aqui no Brasil em relação aos jovens, há também muito suicídio em idosos, né? Idosos que já têm uma idade bastante avançada. Por quê? Porque são pessoas que requerem muito cuidado, já tiveram muitas perdas ao longo da vida, já perderam pessoas amadas, já perderam muitas vezes a saúde, não escutam, não enxergam, então eles vão perdendo a vontade de viver. E isso é um fator de risco que a gente tem que estar muito atento. O outro fator de risco é a exposição a agrotóxico. O agrotóxico ele tem duas situações associadas a ele. Uma é que a exposição excessiva a agrotóxico leva à depressão, porque altera a bioquímica do cérebro, e a depressão leva a suicídio. E outra, que o consumo de agrotóxicos, pesticidas, é uma das formas letais mais utilizadas, por incrível que pareça. Então, uma das estratégias de prevenção é reduzir o acesso a agrotóxicos, né? E aqui no Brasil isso é uma situação muito preocupante, porque a gente tem agrotóxicos extremamente fortes, liberados, sem muito controle, e infelizmente tem uma relação direta com as taxas de suicídio. Um outro fator de risco é a questão da autolesão, principalmente em jovens. O jovem, quando ele está querendo ajuda, querendo mostrar que ele está sofrendo, muitas vezes ele recorre à automutilação. Ele se corta, se machuca, então isso pode indicar um risco suicida. Então tem que ficar bastante atento a essa situação. Um outro fator de risco é a questão da diminuição do autocuidado. Então, aquela pessoa se cuidava, gostava, e de repente ela já não quer se cuidar, ela não corta as unhas, ela não toma banho, então ela não se cuida. Isso é um fator de risco. Outra coisa é mudança repentina de comportamento, ou seja, de repente a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostava de fazer, muda o seu comportamento repentinamente. Isso é um fator de risco. Continuando, quando a pessoa fala em morte, eu queria morrer, eu queria dormir, não acordar, seria melhor se eu não estivesse aqui. Isso configura uma situação de risco também. Quando a pessoa sofre qualquer tipo de violência, pode ser violência física, violência psicológica, violência sexual, então ela fica nesse sofrimento que pode, junto com outros fatores, levar ela a pensar em recorrer ao suicídio. Outros fatores de risco são tentativas prévias de suicídio, ou seja, aquela pessoa já tentou, mas as tentativas não foram letais. Se ela já tentou, o risco é elevadíssimo para que ela tente de novo, então tem que estar muito atento. Aquela pessoa que se expõe frequentemente a situações de risco também é um indicativo de que ela não está bem, que ela não está dando muita importância para a vida dela. Então, pode ser um fator que configura um risco para o suicídio. E também as questões de saúde mental, principalmente depressão, ansiedade e também problemas relacionados ao uso do álcool. Tá? A depressão, ela é o principal transtorno psiquiátrico relacionado ao suicídio. Há pesquisas, né, que indicam que 35% dos suicídios têm como causa preponderante a depressão.
É aquilo que eu falei, não quer dizer que a pessoa só tem depressão. Ela tem depressão como um fator muito expressivo, mas ela tem outros desses fatores que eu acabei de falar também, que predispõe ela a querer, a recorrer ao expediente do autoextermínio. Então, a depressão a gente tem que estar muito atento, porque a depressão também é uma pandemia. Muitas pessoas sofrem com essa doença, que é uma doença invisível, então muitas vezes a pessoa que tem, ela é estigmatizada, ela sofre muito por dentro, às vezes tem uma aparência de que ela está bem, e às vezes a gente não tem aquela empatia com o depressivo, e acaba fazendo julgamentos, fazendo, estigmatizando ele, e a gente tem que tomar muito cuidado. O Espírito Joana de Ângeles tem uma série psicológica, né, psicografada por Divaldo, e ela fala muito da depressão. E é interessante porque ela coloca a depressão como tendo gênese no espírito. Ela fala, a depressão tem origem no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Então, assim, a pessoa, ela comete erros no passado, crimes, e ela fica com essa culpa no seu perispírito, e quando ela vai reencarnar, essa culpa acaba imprimindo nas células dela a predisposição à depressão. E a Joana de Ângeles alerta que milhões de criaturas passam por isso. Então, que é preciso trabalhar essas questões de autoconhecimento, a questão da culpa, a questão também da obsessão, porque muitas vezes a depressão tem uma relação íntima com processos obsessivos. Tem um médico espírita, Dr. Roberto Almeida, ele fala que não existe nenhum caso de depressão que não tenha uma associação com a obsessão. Que se não for causa, se a depressão não for causa da obsessão, ela será efeito. Então, ou será causa ou será efeito, ok? Pois bem, nós vimos, então, que os números são alarmantes, os números são subnotificados, que a tendência, infelizmente, é aumentar as taxas de suicídio, porque há muita... as pessoas estão muito desequilibradas, sem fé, materialistas demais. E o Espiritismo, ele traz uma visão particular sobre essa situação, né? Primeiro porque é a religião que mais detalha a realidade do suicida no mundo espiritual. E não só logo após o suicídio, mas também nas encarnações subsequentes, porque há impactos muito grandes do suicídio no perispírito da pessoa que vai acabar se refletindo no corpo físico dela nas próximas encarnações. A médium Ivone do Amaral Pereira, que psicografou o livro Memórias de um Suicida, ela diz que os suicidas são os maiores sofredores do universo. E isso é muito forte quando a gente pensa que são os maiores sofredores do universo, né? Ela coloca assim que o suicida é uma pessoa que sente muita dor e ela não consegue lidar com essa dor. Então ela recorre ao suicídio para tentar trazer um alívio. Não é que ela quer morrer, ela quer se liberar do sofrimento. Só que ela se percebe imortal. E além da dor que levou ela ao suicídio, ela acumula outros sofrimentos decorrentes do ato do autoextermínio. Então, eu acho importante trazer alguns trechos do livro Memórias de um Suicida, que foi psicografada pela média Ivone, e o Espírito Camilo Cândido Botelho. Nós sabemos que o Espírito Camilo, na verdade, é o escritor português Camilo Castelo Branco, que ao longo da sua vida ele foi acometido por uma cegueira nos olhos, e ele não suportou, porque ele era um escritor e ele dependia da sua visão até para o seu trabalho. E ele acabou recorrendo ao suicídio. Então, Camilo utilizou uma arma e deu um tiro na cabeça. E aí o livro vai se desenrolar detalhando como que foi a vida do Camilo após esse suicídio. Então, eu vou trazer aqui alguns trechos, só para que a gente tenha essa noção da complexidade, da gravidade que é o pós-suicídio. Então, Camilo coloca que logo nas primeiras impressões, ele teve muita confusão mental, ele sentia o tiro ainda ecoando na sua cabeça, uma dor enlouquecedora, insuportável, o sangue escorrendo do seu ouvido, muita falta de ar,
muito frio e pior, a situação que levou ele ao suicídio, que foi a cegueira, permaneceu. Então, além de cego, ele estava com essa dor, com essa confusão mental, uma dor enlouquecedora, e ele pedia socorro, pedia ajuda e ninguém conseguia auxiliá-lo. Então, Camilo ficou 2 meses perambulando na crosta terrestre, ouvindo gritos, gargalhadas e sendo atraído pelo seu corpo no caixão em decomposição, sentindo os vermes decompondo seu corpo. E depois de 2 meses nessa angústia, ele foi atraído por uma massa de outros 200 suicidas que estavam sendo escoltados por lanceiros e soldados, e ele foi parar numa região própria para suicidas, que é o Vale dos Suicidas, também chamado de Vale Sinistro. Então, Camilo descreve como essa região é uma região sombria, ela é formada por vales. Nós sabemos que o Vale dos Suicidas se localiza num umbral profundo, nas regiões abismais. É uma região escura, o ar é tão pesado que asfixia a pessoa. De tempos em tempos, tempestades, inundações varrem a região. E interessante que é uma cidade espiritual, numa região sombria, e que moram suicidas nessa cidade, e eles vão habitar cavernas. Né? As cavernas seriam as casas. E há ruas, as cavernas são numeradas, as ruas são numeradas, há uma certa organização, que nós veremos mais adiante, que é importante, porque a Legião dos Servos de Maria está sempre acompanhando essa região, está auxiliando esses suicidas e faz um resgate no momento que ele já tem condições de sair de lá. Então, Camilo descreve que é uma região terrível, onde não só o sofrimento que ele já estava sentindo, mas também ele compartilha do sofrimento de todos os outros suicidas, porque ao redor de cada um era refletida a cena do seu próprio suicídio constantemente. Constantemente a pessoa revivia aquela cena e todos podiam compartilhar e ver também. Então, realmente uma situação de extrema loucura. Muitas pessoas desfiguradas, loucas, pedindo socorro e completamente desesperadas. E Camilo descreve que ele tentava fugir daquela região a todo custo, mas que ele não conseguia sair de lá. Então, ele acabou indo habitar uma caverna, junto com outros conterrâneos portugueses, e ele ficou 12 anos no Vale dos Suicidas, morando nessa caverna, e sentindo nesse tempo todo uma dor muito grande na cabeça, o sangue escorrendo do seu ouvido. Ele sentia fome, sede, fadiga, insônia, e muita confusão mental, porque ele era materialista, ele não entendia por que ele não tinha morrido, como é que ele estava sofrendo tudo aquilo. E para piorar, ele via o seu corpo sendo consumido por vermes, porque ele ainda estava muito ligado ao corpo, e isso é muito comum nos suicidas e nas pessoas muito materialistas, então sente todas aquelas dores da decomposição. E após 12 anos apenas, que o Camilo passou por esse sofrimento que a gente não consegue nem imaginar. Então, após esses 12 anos, ele foi resgatado, justamente pela Legião dos Servos de Maria, que de tempos em tempos vai a essas regiões sombrias, verifica aquelas pessoas que já têm condição de sair de lá, ir para um hospital, ir para um outro tipo de tratamento. E interessante que um dos critérios para esse resgate é justamente a diminuição ou extinção da carga de fluido vital da pessoa. Então, aquilo que eu falei, quando o jovem suicida é muito mais grave, porque ele tem muito mais fluido vital e ele vai ficar muito mais tempo sofrendo ligado ao seu corpo. Então, por isso que a gente tem que dar uma atenção especial a essa faixa etária. Bom, então Camilo foi socorrido e ele seguiu para a colônia Maria de Nazaré. E ele descreve com detalhes como é que funciona essa colônia, que na realidade é uma cidade espiritual encravada ali nas zonas abismais, porque é uma cidade, é um posto de auxílio. Só que é uma cidade muito grande,
E Camilo descreve diversos departamentos, casas, regiões, universidades, é muito grande. E Camilo seguiu para o hospital, mas ele deixa claro que ainda há dois departamentos que seguem os suicidas, que é o manicômio e o isolamento. Então, nós vamos ver um pouquinho do manicômio também. E nesse tempo que ele chegou no hospital, ele ficou 3 anos e ele passou por muitos tratamentos, tanto físicos quanto morais. Por que tratamento físico se ele já não tinha mais o corpo? Porque ele tem um perispírito, e o perispírito, ele, por mais sutil que ele seja, ele tem matéria. Uma matéria muito sutil, mas uma matéria que se ressente da violência de um suicídio. Então, precisa tratar a região afetada, muitas vezes com cirurgias, com tratamento magnético, tratamento fluídico. Então, o suicida passa por todo esse tratamento enquanto está internado. E não só o tratamento físico, também o tratamento moral, porque o suicida ele precisa fazer todo um trabalho de reeducação moral, de reequilíbrio, de autoconhecimento, de estudo do evangelho, das leis divinas, estudo da sua personalidade, para que ele entenda aonde que ele não está suportando, qual que é o ponto fraco dele, por que que ele não vence aquela dor que faz com que ele recorra ao suicídio. Então, tudo isso são tratamentos feitos lá na colônia Maria de Nazaré. E o manicômio, como eu falei, é um departamento onde vão os enfermos mais graves, os suicidas mais graves chegam no manicômio, como, por exemplo, os retalhados, que são aqueles que se jogam na frente de trens, se jogam de prédios e ficam com o perispírito completamente desfigurado, em estado de loucura extrema. Então, eles vão para o manicômio. Interessante que lá, também no manicômio, chegam muitos suicidas indiretos. Ou seja, aquele suicida que não teve a intenção de se matar, mas ele desencarnou antes do tempo por conta de excessos e vícios, principalmente álcool, drogas e outros tipos de vício que levam à desencarnação prematura. É lógico que existem níveis de suicídio indireto, eu estou falando aqui do nível mais extremo, mas é importante a gente não deixar passar batido, porque o suicídio indireto, ele é menos falado ainda do que o suicídio direto, e ele tem consequências muito graves para a pessoa também. Então, a pessoa que chega no manicômio, ela nem consegue ficar lá muito tempo, porque ela está tão desequilibrada, tão desestruturada, que ela precisa reencarnar rapidamente para poder aliviar esses desequilíbrios. E ela vai nascer com uma série de distúrbios, limitações, deformações, problemas muitas vezes complexos, porque ela está precisando reconformar aquele seu perispírito. Bom, Camilo, então, depois de ter alta no hospital, ele ficou 3 anos internado, depois ele foi fazer um estágio na colônia Maria de Nazaré, aprender como é que ela funciona, auxiliar nos processos de resgate de outros suicidas. E aí ele foi para a cidade universitária Esperança, que também fica dentro da colônia Maria de Nazaré. E ele ficou 10 anos estudando, e um dos temas que ele mais trabalhou lá foi a questão do autoconhecimento, do estudo de si mesmo. Por quê? Porque ele sabia que em algum momento ele teria que reencarnar. E para isso ele tinha que compreender melhor as provações que levaram ele ao suicídio e qual a relação disso com as suas vidas passadas, né? Então ele tinha que estudar profundamente sua personalidade. E algo muito importante da gente falar é que nesses estudos ele teve uma lembrança de uma encarnação passada que ele teve na Espanha, onde ele era lavrador, ele se apaixonou por sua prima, que era Maria Magda, só que a Maria Magda não correspondeu ao seu amor e se casou com uma outra pessoa, Jacinto. E o Camilo ficou com aquela raiva, aquele ódio guardado por muito tempo. Ele entrou para o Santo Ofício e depois de 15 anos ele reencontrou o casal, ainda com muita raiva, muito rancor dela não ter casado com ele. E aí ele inventou uma desculpa e prendeu o marido dela, e ele foi muito torturado na prisão, muito torturado. E a esposa, vendo a situação do marido, pediu que Camilo libertasse ele. E o Camilo falou, tudo bem, eu liberto, mas antes disso, ordenou que os olhos dele fossem perfurados com ferro e fogo.
e libertou o marido. Saiu da prisão cego, inválido, porque ele teve unhas e dentes arrancados, pés queimados, ossos fraturados, e ficou cego. Então, ele não aguentou e acabou cometendo suicídio. Então, Camilo, quando relembrou essa encarnação, ele ficou muito chocado, porque ele viu claramente a ação da lei de causa e efeito. Ele não ficou cego na encarnação que ele fracassou por conta de um capricho, de uma vingança de Deus. Ele ficou cego por conta de uma atitude dele muito tenebrosa do passado. Então, foi necessário que ele passasse por isso. Ele mesmo pediu que ele passasse pela cegueira para que, de alguma forma, ele pudesse se redimir e reparar esse erro que ele cometeu nessa encarnação. E Camilo, tendo esse conhecimento, essas lembranças, ele já estava 52 anos no mundo espiritual e ainda não tinha encontrado paz. Ele ainda tinha muito remorso, ele ainda tinha muita dor. E ele sabia que precisava reencarnar e passar novamente pela aprovação da cegueira para que ele pudesse se redimir desse passado espiritual sombrio. Então, quer dizer, ele não apenas não se livrou dessa provação que era a cegueira, como ele aumentou em muito e agravou demais a sua situação com o suicídio. E ao final do livro, Camilo coloca que ele e outros suicidas aprenderam que, em muitos casos, a solução para os problemas encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência em poucos dias, bastando somente uma diminuta espera em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral. Ou seja, Camilo coloca isso no final do livro, porque ele quer alertar pessoas que estão tendo pensamentos suicidas, de que elas tenham paciência, de que elas esperem, de que elas tenham fé, porque ninguém está desamparado. E o socorro para o sofrimento de cada um vai chegar no momento certo. E que ninguém deveria recorrer ao suicídio para não passar o sofrimento que ele passou por tantos anos e depois ainda ter que repetir a prova que ele fracassou porque fugiu pelo suicídio. Então, meus amigos, a gente vê que a situação é muito grave e a gente pensa em trabalhar de maneira a prevenir, para que a pessoa não tenha que passar o que Camilo passou e ainda ter que repetir a prova dela. É lógico que a prevenção do suicídio não é uma coisa simples, ela exige uma ação coordenada da medicina, porque às vezes é preciso tomar um remédio para um problema de saúde mental. É importante fazer um tratamento psicológico para que a pessoa entenda quais são seus pontos fracos, aonde que ela não está aguentando. É importante que a família participe junto, dando apoio, dando suporte para a pessoa, encaminhando ela para o tratamento. A sociedade também tem um papel importante, porque como nós vimos, todas as situações de exclusão social, de preconceito, são fatores de risco para o suicídio. Então, é muito importante trabalhar isso na sociedade. E a religião também importa, porque a fé faz com que a pessoa tenha mais força para atravessar aquela situação difícil. E se essa religião for o espiritismo, melhor ainda, porque o espiritismo nos mostra as consequências do suicídio, nos mostra que não é simples, que sua vida não acaba, que você é imortal. E também oferece tratamentos, como tratamento fluídico, por passes, água fluidificada, que melhora muito a energia da pessoa. Tratamento espiritual, porque como nós vimos, há muita relação do suicídio com a obsessão, da depressão com a obsessão. Então, o tratamento espiritual desobsessivo vai ser trabalhado, o afastamento desse obsessor e o tratamento dele também. Uma outra coisa que o Espiritismo oferece, que a gente não pode prescindir, é a evangelização. A evangelização é muito importante, principalmente de crianças, de jovens, para que eles tenham base para se firmar, para que tenham condições de enfrentar dificuldades de forma mais equilibrada, com mais conhecimento de causa. Tá? Então, a gente tem que recorrer a essas situações para tentar prevenir o suicídio. A OMS lançou há pouco tempo 4 estratégias
chamadas Live Life, para prevenção ao suicídio. E ela fala que a primeira é limitar acesso a métodos letais, principalmente pesticidas, como eu falei para vocês, agrotóxicos, e armas de fogo, porque são as duas principais formas, métodos que as pessoas utilizam para o suicídio. Então, há de se tomar muito cuidado em relação a esses dois fatores. A segunda estratégia seria uma cobertura responsável do suicídio na mídia, porque, como eu disse para vocês, a gente precisa falar sobre isso para buscar prevenção, mas ela não pode ser falada de qualquer maneira. Tem que ser falada da forma certa, para buscar prevenir, e não para sugerir que outros também cometam suicídio. A terceira estratégia seria promoção de habilidades socioemocionais em adolescentes. Isso é muito importante porque a gente percebe que o jovem, criança ou adolescente não consegue lidar com a frustração, então é preciso trabalhar essas habilidades nessa faixa etária. E a quarta estratégia seria identificar precocemente e acompanhar pessoas com ideações suicidas. E como é que a gente identifica? Sabendo os fatores de risco e observando se as pessoas têm. Lógico que quanto mais fatores de risco, mais ela está exposta ao suicídio. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. E nós, como podemos ajudar? Porque eu acho que a finalidade dessa palestra é essa, ajudar aqueles que estão precisando. A primeira coisa é não duvidar, não desqualificar e não minimizar quando uma pessoa fala que ela quer morrer. Porque existe um mito que corre por aí de que a pessoa que fala que vai se matar não se mata. Então, a gente tem que, a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que dar o valor sim e ajudar essa pessoa. Uma forma da gente atuar é acolher essa pessoa, acolher sem julgamento, deixar ela falar, escutar o que ela tem a dizer. Porque muitas vezes só de falar a pessoa já se sente aliviada, ela tira um peso das costas. Então, é importante. Agora, se a situação já é mais grave, é preciso impedir acesso a meios letais, como eu falei, armas, agrotóxicos, locais onde se pode jogar. É preciso buscar acompanhamento psicológico psiquiátrico, porque muitas vezes a pessoa tem um problema de saúde mental que precisa tomar um remédio psiquiátrico. E se houver um perigo imediato, acionar o SAMU, acionar os bombeiros e não deixar a pessoa sozinha. Isso aí é importante. Outra coisa que nós podemos fazer, além de ouvir, acolher sem julgamento, não estigmatizar, é divulgar o trabalho que é feito pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma linha telefônica, 188, que oferece apoio emocional e tem como grande objetivo a prevenção ao suicídio. E eles agem através do princípio da escuta amorosa, ou seja, a pessoa vai ligar e ela vai colocar para fora tudo que está incomodando ela, vai ser ouvida sem julgamento. E isso previne muito suicídio, por incrível que possa parecer. Só da pessoa falar e colocar para fora, isso já é um grande alívio. Então, vamos divulgar o trabalho do CVV. O CVV recebe 3 milhões de ligações por ano. Então, olha como é uma instituição que tem trabalhado ativamente na prevenção ao suicídio e tem ajudado milhares, milhões de pessoas, inclusive tendo sido planejada já no mundo espiritual. Então, meus amigos, o que eu tinha que falar era isso. Eu gostaria, assim, no finalzinho, de colocar um relato do que eu passei na semana passada, enquanto eu preparava essa palestra. Eu me deparei com uma situação no meu trabalho de uma pessoa que estava no banheiro chorando, e foi bem na hora que eu entrei, e eu fiquei muito incomodada, percebi que aquela pessoa estava sofrendo, e pensei em perguntar para ela se ela queria conversar, falar, colocar para fora. E no primeiro momento a pessoa falou que não. E eu insisti, falei, às vezes colocar para fora vai te trazer alívio. Ela foi, abriu a porta e começou a falar comigo. E
E ela falou, e eu fui percebendo quantos fatores de risco para o suicídio que ela não estava atravessando. Muitos fatores. Pessoa jovem, 20 anos, violentada em casa, enfim, tantos fatores. E depois que ela falou bastante, ela me agradeceu porque eu ouvi. E só dela ter falado aquilo já trouxe um alívio, porque ela não tinha ninguém para conversar. Então, eu estou falando isso porque eu imagino que é uma situação que qualquer pessoa pode passar. E a gente não pode ser indiferente à dor do outro. A gente, por mais que pense, não, mas eu nem conheço, eu não sei o que falar, você coloca à disposição, coloca ouvido, escuta o que ela tem a dizer, escuta com empatia, porque você já vai estar fazendo uma grande coisa. Então, era isso que eu queria falar. Agradeço a paciência, a atenção, e que a gente possa estar bastante atento às pessoas que estão à nossa volta, para que as estatísticas melhorem, reduzindo as taxas de suicídio. Muito obrigada e boa noite a todos.